Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Oi pessoal, na aula de hoje vamos conversar um pouquinho sobre os genes herdados, se eles determinam quem somos ou não. Este conteúdo eu solicitei ao professor Antônio para os alunos da tarde para que ele conversasse, ele conversou com os alunos numa das nossas aulas presenciais antes da paralisação, e de manhã a professora Valéria fez a mesma coisa com os alunos do 8am para que conversasse a respeito disso. Você já deve ter percebido que diversas características físicas pessoais, como a altura, cor dos olhos, da pele, do cabelo, elas não dependem da nossa vontade, né? Que podemos empregar determinados recursos para modificar algumas dessas características naturais. Como a gente pode colocar um sapato de salto, nós podemos usar lentes coloridas para mudar a cor dos olhos, podemos pintar o cabelo, até mesmo colocar uma peruca no caso da calvície. Enfim, mas é bastante difícil ou mesmo impossível nós modificar definitivamente todas essas características. Você deve conhecer pessoas que se parecem muito com seus respectivos pais e irmãos, né? Que nossas características observáveis, como a altura, a cor dos olhos, da pele, do cabelo, né? Nossa forma, elas são herdadas dos nossos pais por meio dos genes que recebemos deles. E os genes são unidades fundamentais das moléculas de DNA responsáveis por transmitir as informações genéticas de uma geração a outra. E essas informações genéticas, elas estão contidas no DNA de cada ser vivo e são transmitidas de pais para filhos por meio da reprodução. Porém, esse mecanismo no qual as informações genéticas são transmitidas dos pais para os filhos, ela se chama hereditariedade. E o conjunto de genes que um indivíduo recebe de seus pais e que pode ser transmitido aos seus descendentes é chamado de genótipo. E o conjunto de características determinadas pelo genótipo de um indivíduo se chama fenótipo. E é este ponto, este termo que nós queremos nos ater para conversar nesta aula de filosofia. Porque o fenótipo de um indivíduo está sujeito a sofrer alterações ocasionadas pela influência de fatores ambientais, como a disponibilidade de água, a exposição ao sol, o tipo de alimentação e outros fatores que interfiram na qualidade de vida. Que não é possível modificar nossos genótipos, mas o nosso fenótipo, sim, ele é possível. Será que os genes herdados, eles determinam em sua totalidade quem nós somos, então, de fato? Será que nós também herdamos os comportamentos dos nossos antepassados? E até que ponto nós somos livres para escolher nosso destino, uma vez que não podemos escolher certas características que fazem parte do nosso próprio ser? Então, de acordo com o ambiente que a gente vive, com as situações que a gente convive, nós vamos nos modificando. Isso é fenótipo. Então, é o ambiente agindo no nosso ser, na nossa forma de pensar, na nossa forma de ver as coisas, na nossa forma de agir. Então, este comportamento, nós podemos sim fazer modificações. Diferente do genótipo, aquele que está contido dentro do nosso DNA, esse a gente não consegue modificar. Esse vai se manifestar de uma maneira ou de outra em nós pela hereditariedade. Mas o fenótipo ele se modifica. Então, um exemplo aqui para nós bem simples é quando a gente se muda de cidade, vamos morar num outro local, e lá tem uma fala diferente, uma maneira de falar diferente, com o passar do tempo, quando a gente vai vivendo lá, nós acabamos absorvendo essa maneira de falar. Nós vamos enculturando isto. E isto é uma influência do ambiente, até mesmo alguns costumes.
Quando a gente acaba se misturando com outras pessoas que vêm de outras culturas, nós acabamos também nos influenciando e influenciando essas pessoas e vamos modificando, então, o fenótipo, a maneira de ser. Uma das investigações dessa nova área de estudos, que é a neurociência, ela se refere à influência que o ambiente, então, exerce sobre as pessoas. Ambiente, então, nós podemos compreender o local em que vivemos, formado por aspectos naturais, sociais e até mesmo políticos. A cultura da qual fazemos parte, a época em que nascemos e vivemos, a educação familiar e escolar que recebemos. O ambiente, ele é o contexto humano de nossas vivências. E até que ponto ele interfere na manifestação do nosso fenótipo, na nossa personalidade e no nosso destino? O nosso sistema nervoso, ele tem uma incrível capacidade de adaptação. Se manifesta de acordo com as interações que realizamos com o meio, o ambiente. A capacidade de adaptação ela é denominada neuroplasticidade ou plasticidade neural e atua por meio de diferentes arranjos entre as células nervosas, que são responsáveis por diversas funções do corpo, e pelas respostas que podemos dar às situações que nós vivenciamos. A neuroplasticidade é responsável pela modificação de comportamento de acordo com experiências vividas no passado, no caso a memória, e que caracteriza o aprendizado para orientar as experiências futuras. Então, aqui nesse slide, para ilustrar um pouquinho mais, nós temos na imagem da esquerda diversas células nervosas que são chamadas de neurônios e se comunicam entre si. E aí tem os pontos luminosos. E ali na direita, na imagenzinha menor, nós temos a representação, a transferência de informações de um neurônio para o outro, que se chama sinapse. E as sinapses, elas são impulsos elétricos por meio dos quais as mensagens são transmitidas de um neurônio ao outro. Então, pensemos um pouquinho a partir desta aula de hoje em como nós estamos nos influenciando e influenciando no meio social a partir do ambiente em que nós vivemos, em que nós convivemos, em que nós estamos inseridos. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!